encontrava-se nela, se pensarmos nos recursos humanos e materiais associados à construção e decoração dos túmulos, como o meu colega também ilustrou. No entanto, esta realidade não deve levar-nos a crer que a presença constante da morte fazia com que os antigos egípcios vivessem subjugados por ela e deixassem, por isso, de apreciar a vida. Apesar da sua atenção à morte, não havia uma especial simpatia ou mesmo um desejo de morrer. A morte, que se sabia irreversível, era causadora de medo. No entanto, a forma como encaravam a morte e o post-mortem dar-lhes-ia, aos antigos egípcios, uma certa serenidade. Os antigos egípcios conceberam uma realidade em que a existência post-mortem era muito semelhante à que conheciam em vida. A morte significaria apenas uma passagem de um domínio para um outro mais remoto, o além. E a teologia mortuária era baseada na ideia de que esta passagem dependia apenas da forma como cada um conduzia a sua vida, na sua retidão moral. Esta concepção, claramente ilustrada na cena da pesagem do coração do Livro dos Mortos, em que o coração do defunto, que poderíamos dizer, com as devidas diferenças, equivalente à nossa alma, é colocado numa balança por oposição à pena que representava Maat, o conceito e a divindade egípcia da ordem e da justiça que definia o comportamento ético-moral egípcio. Para passar à eternidade, o morto precisava assegurar que o seu coração não pesava mais do que a pena de Maat. Para reforçar aquilo que já tinha sido a sua vida e para relembrar as suas opções, o morto recitava ainda perante os deuses aquilo que designamos de confissão negativa que encontramos no capítulo 125 do Livro dos Mortos, em que vou ler algumas passagens bastante exemplificativas. Ele dizia: "Não cometi iniquidade contra os homens, não maltratei agentes, não fiz o mal, não blasfemei contra Deus, não privei um pobre dos seus bens, não fiz aquilo que é abominável aos deuses, não matei, não mandei matar, não fiz sofrer ninguém, não roubei os bens aos deuses, não fui pederasta, não forniquei nos lugares santos do Deus da minha cidade, não tirei o leite da boca das crianças, não privei o gado das suas pastagens. Em suma, eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro." Associadas a estas concepções de morte surgiam, pois, um conjunto de necessidades que garantiriam ao morto o seu bem-estar no além: o túmulo, a preservação do corpo e as ofrendas. Mais uma vez, acho que esta parte já foi bem ilustrada. Fica, pois, claro que a morte e os mortos tiveram um papel essencial e central nesta civilização. E o egiptólogo Ian Hassman afirma a sua relevância e a sua importância para conhecer esta civilização de uma forma muito clara. Ele diz-nos: no Antigo Egito, a religião mortuária não era simplesmente uma área cultural entre todas as outras, como o culto aos deuses, a economia, a lei, a política, a literatura, etc. Em vez disso, neste caso, estamos a lidar com um centro de consciência cultural que irradiava para muitas outras, quase poderíamos dizer, em todas as outras áreas da antiga cultura egípcia. Por isso, um estudo abrangente do tema da morte pode, portanto, constituir uma introdução à essência de toda a cultura egípcia antiga. Fim de citação. Neste contexto, irei aqui começar por analisar a forma como os mortos eram percepcionados no seio da civilização do Antigo Egito e a relação que era desenvolvida entre os vivos e os mortos, exemplificando depois com aquilo que é a minha área de trabalho, concretamente o lugar do culto aos antepassados em casa. No Antigo Egito, os mortos eram uma parte integrante do mundo dos vivos. Os entes falecidos eram entendidos como membros da família alargada e uma relação bilateral era desenvolvida entre os dois mundos. Para os antigos egípcios, os mortos dividiam-se em dois grupos distintos. Por um lado, os Aku, ou mortos justificados, que eram os espíritos abençoados que tinham obtido a passagem à eternidade. E, por outro lado, temos os Mutu, os mortos não justificados ou os condenados, os que morreram de forma violenta ou prematuramente, aqueles que não recebiam os devidos rituais e, portanto, não passavam à eternidade. Neste contexto, interessam-nos os primeiros. Os Aku, ou mortos justificados, eram a categoria dos espíritos transfigurados entendidos como sendo uma força poderosa e que tinha uma relação especial com os deuses.
Deste modo, apresentavam-se aos vivos como entidades com capacidade de intervenção na sua existência, e esta capacidade de intervenção dos mortos no mundo dos vivos é o que fundamenta esta relação bilateral entre os dois mundos. A melhor fonte que temos para conhecer a relação entre os vivos e os mortos no Antigo Egito são as chamadas Cartas aos Mortos. Trata-se de textos em forma epistolar, inscritos em diferentes materiais, como linho, papiro, estelas, taças, o que fosse, e depois colocados, numa prática ritual, no túmulo do morto que seria o destinatário. Estas cartas, que regra geral se dirigem ao morto em busca do auxílio e da proteção nas mais diversas questões do cotidiano, revelam-nos muito claramente os dois lados da relação. Isto é, o que é que os vivos esperavam dos mortos e o que é que os mortos esperavam dos vivos. Há algumas passagens que vou sintetizar. Por exemplo, na carta de uma mãe ao seu filho, inscrita na taça do Louvre 6034, 6134, percebemos que era pedido ao morto que protegesse a sua casa contra os inimigos. E, ao mesmo tempo, este era informado dos diferentes rituais que haviam sido realizados em seu benefício. Na Carta do Cairo, uma carta escrita por um homem a um familiar que não é identificado, uma vez mais é pedida uma intervenção benéfica do morto e, em troca, seriam feitas libações em seu nome. Uma irmã escreveu ao seu irmão a carta da taça U, hoje presente no Petrie Museum. Nesta missiva encontramos a explicação mais clara da relação entre vivos e mortos. É dito pela irmã, é para que interceda em favor do sobrevivente que as ofrendas são feitas a um espírito. Por fim, uma carta inscrita numa estela, presentemente no Museu do Cairo, revela os pedidos de um marido à sua esposa falecida. Uma vez mais, fica clara a ideia de uma troca. Pede-se que a esposa lute pela saúde do marido e, em troca, ele fará as devidas ofrendas. Esta carta revela-nos ainda que os mortos poderiam aparecer aos vivos em sonhos e, neste caso concreto, esta aparição no sonho seria a demonstração de que o morto estava a responder ao que lhe era solicitado. Em suma, estas 4 cartas mostram-nos que os vivos recorriam aos defuntos como protetores, auxiliares e propiciadores. Esperava-se do familiar recentemente falecido apoio nos problemas da vida cotidiana, tais como a resolução de disputas, o assegurar do favor dos deuses, a sua proteção contra inimigos humanos, deuses e demónios. No entanto, esta intervenção estava dependente da ação dos vivos, isto é, esperava-se que os vivos agissem da forma devida, de modo a garantir uma boa relação com os mortos. O morto agiria por quem tinha agido por ele. Os mortos esperavam dos vivos o cumprimento dos rituais necessários e as ofrendas necessárias, de modo a assegurar o seu bem-estar. Os defuntos tinham necessidades que cabia aos vivos garantirem, e se os falecidos parecem esperar de qualquer um essas ofrendas e libações, a verdade é que era dentro do seio familiar que essa obrigação mais se fazia sentir. Em suma, satisfeitas as necessidades dos mortos, os vivos poderiam esperar o seu auxílio. Uma relação funcional entre vivos e mortos garantia uma situação pacífica de cooperação. No entanto, estes mortos, que tinham uma natureza essencialmente benigna, se insatisfeitos, poderiam ser causadores de caos e desordem, manifestando-se através de assombrações, maus presságios, doenças e assumindo uma postura muito semelhante à dos Mutu, que eram tidos como responsáveis por todo o tipo de desastres. Ou seja, os Aku tinham uma natureza ambivalente que dependia, como já referido, da ação dos vivos. Temos, por exemplo, uma carta aos mortos, semelhante às anteriores, mas neste caso temos a situação em que o marido escreve à sua esposa e que a questiona insistentemente o que é que fez de mal para que ela esteja a agir contra ele. E temos ainda, num texto egípcio, o ensinamento de Ani, em que também é chamada a atenção para a necessidade de manter os espíritos satisfeitos, sob pena de sofrer todo o tipo de perturbações. Como fica claro, existia uma relação de interdependência entre vivos e mortos, sendo que nesta relação o morto, se satisfeito, comportava-se como um elemento benéfico e de apoio à família. Mas, se insatisfeito, poderia apresentar-se como uma ameaça que implicaria uma ação de defesa e também de apaziguamento da sua ira.
E é neste contexto que se posiciona o culto aos antepassados em casa, que analisaremos seguidamente. O culto que era devido aos mortos não deveria acontecer apenas no seu túmulo, mas também em contexto doméstico, como fica bastante explícito nesta passagem do calendário do Cairo, que afirma: faz ofrendas aos espíritos na tua casa. Uma investigação de doutoramento que visou identificar, catalogar e analisar as fontes materiais existentes para o estudo da religião doméstica no Antigo Egito possibilitou reunir um conjunto de diferentes elementos que nos permitem atestar a realização do culto aos antepassados em casa desde o Império Médio e ter um vislumbre de como é que este era posto em prática. Começamos por alguns exemplos de estruturas arquitetónicas, mais concretamente altares. Em Ascute, um povoado fortificado que fechava a fronteira sul do Egito, na Segunda Catarata, foram identificados 2 altares. O mais antigo era constituído por um nicho modelado com gesso e encimado por uma cornija de estilo egípcio. Em frente ao nicho existia um pedestal. O nicho seria usado para colocar uma estela e o pedestal serviria para colocar os objetos usados durante os rituais do culto. Este conjunto encontrava-se numa sala dedicada à reunião familiar. Infelizmente, não existem imagens e, por isso, apenas aquilo que vos posso apresentar é uma reconstituição feita a partir da descrição feita através dos registros arqueológicos. Na sala, ao lado daquela onde foi encontrada este altar, foi encontrada uma estela dedicada ao culto dos antepassados e daí a possibilidade de assumir que aquela estela seria colocada no nicho identificado e, portanto, percebemos que estamos perante uma estrutura associada a este tipo de culto. O altar mais recente, bastante mais elaborado e com imagens da própria estrutura, trata-se de um nicho onde estava colocada uma estela, que foi encontrada in situ, associada a uma plataforma para libações que tinha na base um dreno para que os líquidos escorressem para vasos aí colocados para esse efeito. O nicho seria protegido por uma estrutura de madeira. A estela identificada no altar, de composição rude, apresenta no nível superior uma inscrição em hieróglifos, pouco legível, mas onde se identifica a fórmula standard de ofrendas, e percebemos que era dedicada a um homem chamado Mericá. No nível inferior estão representados em baixo relevo pouco perceptível 2 figuras, uma figura masculina sentada no lado direito e uma outra de pé à sua frente. Em Liste, um povoado localizado na zona de Mênfis, associado a uma necrópole real do Império Médio, sabemos que existiam vários altares em casa. No entanto, só temos um caso devidamente documentado que apresentava um altar, neste caso que consistia apenas num pedestal de tijolo, em cima do qual foi encontrado também uma estela, neste caso dedicada por Anku ao seu pai Mentuhotep. Não é exatamente o altar que estamos a ver, porque, uma vez mais, infelizmente não temos registros deste caso, mas escolhi uma imagem do mesmo povoado em que ilustra o tipo de altares, que se trata apenas de uma estrutura de tijolo onde seriam colocados os objetos a utilizar durante o ritual. Agora vamos ver um caso diferente. Neste caso, trata-se de uma pintura parietal encontrada no povoado de Laúne. Esta pintura seria policromática, com cores como vermelho, amarelo, branco e preto. Neste caso, só temos representação a preto e branco. É uma composição entendida como uma cena de ofrendas. Trata-se de uma imagem complexa, com diferentes elementos, mas o enfoque recai sobre as 2 figuras que se encontram no centro do primeiro nível da imagem, uma sentada de maiores dimensões e outra mais pequena. Este registro demonstra que o culto aos antepassados em casa é identificável não apenas através de estruturas e objetos, mas como existiram também elementos decorativos na própria casa. Esta decoração na parede da casa poderia significar não apenas a representação daquilo que era feito, mas como também, de alguma forma, criar o ambiente para que o ritual fosse repetido. Numa outra casa, também do Império Médio, em Kom el-Fakri, também na zona de Mênfis, foi encontrado um conjunto de peças, portanto, neste caso não se trata de uma estrutura arquitetónica, mas um conjunto de peças que, pela forma como era posicionado, eu também designo habitualmente de altar. Estamos
perante aquilo que eu considero ser, deste período, o exemplo máximo do que era o culto dos antepassados em casa. Esta estrutura era composta por uma estela, por uma mesa de ofrendas e, junto dela, foi encontrada uma estatueta de um casal e também fragmentos de um possível suporte de ofrendas ou queimador de incenso. Neste caso, os antepassados cultuados estavam presentes não só na estela, como na própria estatueta, e na mesa de ofrendas eram reproduzidas as ofrendas e também, quer dizer, a mesa tinha a reprodução das ofrendas e seria usada para as colocar durante o próprio ritual. Avançamos agora para alguns objetos, neste caso já de um período posterior, falamos do Império Novo, e falamos das estelas Ak e Ker En Re. Estas estelas, assim chamadas por conterem obrigatoriamente esta fórmula, o espírito excelente de Ré, eram essencialmente estelas cuja decoração continha o morto, sentado a segurar uma flor de lótus junto ao peito, e uma mesa de ofrendas à sua frente, para o qual habitualmente estendia a mão que tinha livre. O oferente poderia também estar presente, como vemos naquele exemplo que estão as duas pessoas a fazer ofrendas. Geralmente, além das figuras, temos presentes inscrições que poderiam ir de um modelo simples com a forma mandatória associada ao nome do morto, como estas inscrições também, pela sua riqueza, muitas vezes nos ajudam a perceber os títulos do próprio falecido e às vezes até a lista completa das ofrendas que ele recebia. Um outro tipo de vestígio que também vai surgir a partir do Império Novo são os bustos antropóides ou de antepassados. Trata-se de bustos com cabeça humana, com ou sem peruca, com o pescoço posicionado sobre os ombros num tipo de uma base. Estes bustos teriam alturas que variavam entre os 10 e os 25 centímetros e poderiam ser feitos de diferentes materiais. Muitos deles seriam pintados, sendo que predominava a cor vermelha e amarela. Naquele caso ainda se consegue identificar vestígios da cor vermelha. Poderiam ter também, além disso, vários elementos decorativos. Existem algumas dúvidas no que respeita à função concreta destas peças, mas supomos que elas seriam representações dos próprios antepassados que eram desta forma presentes na casa para serem cultuados. A forma como seriam cultuados, nós temos o auxílio de duas estelas. A estela de Abidos, que mostra uma mulher a fazer libações e a oferecer incenso a um busto que estava posicionado em cima de um altar. E, deste lado, na estela do British Museum, mostra no nível superior dois pequenos bustos que são representados e no nível inferior temos, tal como na estela de Abidos, uma mulher a fazer ofrendas a um busto também colocado de forma semelhante. Ou seja, aquilo que concluímos daqui, de que estes bustos poderiam ser colocados na casa, em altares ou em nichos, e depois seriam devidamente cultuados normalmente pela mulher da casa. Aproveito esta ocasião para partilhar pela primeira vez descobertas muito recentes, foram objetos encontrados no final do ano passado e, portanto, são dados ainda muito em bruto, mas a equipa do projeto do TELEDFU, projeto do Oriental Institute, da Universidade de Chicago, encontrou recentemente, numa casa ainda não devidamente analisada, um outro exemplo de um altar utilizado para o culto aos antepassados em casa, junto do qual foram encontrados mais um busto, uma estatueta também que se assume do falecido e uma estela que, neste caso, representaria o casal que seria cultuado. Muito brevemente, porque entusiasmei-me e estamos dentro do tempo, só queria também algumas notas, porque nós percebemos com estas estruturas e com estes objetos que este culto existia então em casa e sabemos que aquilo que acontecia em casa mimetizava o que era o culto nos túmulos. Basicamente consistiria em ofrendas, uma vez mais a necessidade do morto de receber comida e bebida, que poderia ser a própria comida e bebida ou através de sistemas de substituição.
Seriam feitas também libações, ofrendas de água e queima de incenso, ambas aqui com um significado de purificação, que, mais uma vez, tanto aconteciam no túmulo como iriam acontecer em casa. E vou concluir dizendo: a morte foi um elemento central e definidor da civilização do Antigo Egito. E os mortos eram, na maioria dos casos, entidades benéficas com uma especial ligação com os deuses, entendidos como auxiliadores dos seus familiares ainda vivos. Assim, uma relação bilateral era desenvolvida entre os dois domínios, o dos mortos e o dos vivos. Os mortos garantiam a sua ajuda, apoio e proteção, desde que os vivos assegurassem, através do culto funerário, todas as necessidades do falecido. A realização do culto dos antepassados em casa, que aqui demonstramos através de diversas fontes arqueológicas que o atestam, foi uma das faces desta relação. Os enlutados não limitaram o culto ao seu espaço natural, o túmulo, tendo optado por, através de diferentes meios e rituais, honrarem os seus mortos com vista ao bem-estar de ambas as partes. Muito boa tarde.